gente, nós ganhamos um presente da Aline, conectando pais e filhos. A Aline, nossa psicóloga, o José, psicopedagogo, pessoas experientes, né? Acompanhando pais e crianças. E eu quero ler uma frase do seu livro para o José responder. Pode ser? Aí eu misturo os dois aqui e fazemos um bem bolado. Lá pelas tantas do livro, a Aline diz o seguinte: só que para nos tornarmos pais e mães conscientes e deixarmos um legado que impactará positivamente as futuras gerações, precisamos olhar para a nossa história, questionarmos as nossas crenças e ressignificarmos nossas experiências dolorosas. E o José falava no intervalo para a gente sobre se os filhos pudessem avaliar os pais, né? Será que a gente passaria nessa avaliação, José? Bem, é interessante, muito boa reflexão. Como educador, a gente percebe uma questão muito interessante que se baseia em avaliação, né? Nós tivemos ontem milhares de jovens realizando a primeira prova do Enem. Uma expectativa muito grande da família, dos pais, das escolas, com o número de aprovação, enfim. Mas esse aluno ele estava no momento solitário fazendo uma prova extensa, difícil, onde habilidades, competências foram avaliadas. Paralelamente, qual que é o âmbito onde a criança, o jovem aprendeu? Foi na escola. Agora, no decorrer da vida, eles têm os seus pais, os seus responsáveis, né? Nós estamos ensinando, educando a cada dia. E lá na frente, como resultado, será que nós seremos aprovados? Esse é um questionamento que eu faço sempre. Tenho 2 filhas, eu tenho uma Raíssa de 21 e a Rafaela de 12 anos. Então, faixa etárias diferentes, não é? E é tão interessante isso porque, por mais que você faça, né, o educar, ele é muito difícil, é um trabalho, é um momento... não há realmente, como você disse no início, não há uma receita de bolo para educar. Mas é como uma semente, você está colocando essa semente, em alguns momentos ela pode cair num lugar fértil, ou ela pode cair entre espinhos, ela pode cair entre pedras, mas o importante é você semear. Então eu sempre falo isso, né? Isso é importante porque lá na frente, tudo que foi ensinado, essa criança não vai esquecer. Então, como orientador e pedagogo, eu já tive vários casos onde crianças chegando com situações diversas, por exemplo... envolvidas com drogas. Mas você conversa com os pais, você percebe que de uma família muito bem estruturada, uma família onde o pai trabalha, a mãe trabalha, comunicativos, aí você, onde eu errei? Por que o meu filho está nesse caminho agora? E outras situações onde você tem uma criança que de repente foi pega na escola por furto, roubou o dinheiro de uma criança. Aí você chama os pais para conversar e você tem aquela frase, não, minha bebê, a minha filha fez isso, nunca ela fez isso. Então, nós temos uma situação muito delicada. O que eu estou falando é prática, a vivência numa escola. E aí você se sente numa situação, puxa vida, onde eu errei? Por que a minha filha está fazendo isso? Por que o meu filho está fazendo isto? Primeiro, nós devemos perceber que a criança, ela tem esse processo de desenvolvimento, ela vive, nós fomos feitos para vivermos em sociedade, um com o outro. Então a escola tem essa função de facilitar, de ajudar e orientar a criança a se socializar, né? A respeitar o próximo, a respeitar as diversidades, respeitar, não é? Essa questão toda. Isso desde os pequenininhos lá na creche. Não é? E a família tem a mesma posição, a mesma postura. Mas o que a gente percebe hoje como educador é que não há um diálogo. Parece que há um distanciamento muito grande entre a família e a escola. Então, por exemplo, você tem uma sala de aula, que eu já tive várias experiências de gêmeos. Né? Gêmeos. Aí os pais falam, não, eu quero que fiquem em salas diferentes. Para que eles não sejam comparados, enfim. Mas aí, conversando com os pais, você percebe, não, porque o meu filho tal, ele é muito bom em matemática, e o outro é de humanas. Né? Mas eu não sei o que eu vou fazer, porque o outro é muito mais inteligente, é muito mais focado e tudo mais. Aí você percebe, puxa vida, olha que problema que essa criança está passando no lar, que está refletindo na escola, e que futuramente ela vai sofrer com isso. E essa comparação vem... já enxerga dentro da escola, mas vem de um primo para o outro, que tem mais, que tem menos, que fez isso, que fez aquilo. Na educação entre irmãos, né? Eu eduquei da mesma forma.
Eu só tenho um filho, então se eu falar besteira aqui, todo mundo me corrija, tá? Mas assim, eu não acredito em educar da mesma forma, porque são personalidades diferentes, é diferente a educação. Mas enfim, eduquei da mesma forma e saiu um de cada tipo. Como lidar com essa dinâmica da comparação e da frustração, Aline? Tem uma questão que eu acho que traz um conforto para os pais também. Os pais têm responsabilidade na educação dos filhos, né? Muitos terceirizam isso, né? Buscam terceirizar, mas a responsabilidade pela formação é dos pais. Mas desde quando a gente nasce, a gente está formando as nossas crenças, né? De como nos sentirmos aceitos e amados. E é muito da nossa percepção. Então, o Rudolf Dreikers, ele dizia que as crianças são excelentes observadoras e péssimas intérpretes. Por isso que diante de uma mesma linha, uma mesma educação, cada uma tem o seu filtro de percepção. Então, o que para mim eu posso me sentir aceita, amada e pertencente, entender que para mim o certo é uma coisa, para o meu irmão é outra. Né? E estar atento a essas necessidades individuais de cada filho, porque a gente vai sinalizando aquilo que é bom para mim, o que eu gosto, o que eu não gosto, que é a partir do nosso temperamento, daquilo que a gente vai entendendo enquanto relações, né? O nosso filtro que a gente vai formando. Então, essa diferença, né? Não existe, como você falou, uma educação, foi do mesmo jeito, porque cada um percebeu de uma forma, cada um tem o seu ponto de vista. Como que vocês veem, como estudiosos, a importância da dinâmica da fé, né? E falando aqui precisamente da nossa fé católica, na educação das crianças, na vida das crianças, no desenvolvimento delas? Bem, esse é um assunto que está sendo muito cogitado, discutido no meio dos pesquisadores sobre educação. E com a nova BNCC, que são um novo documento e as mudanças da educação, alguns pontos têm sido, de uma forma especial, colocados uma reflexão maior, né? Porque nós vamos avaliar as crianças pela sua habilidade, competências e tudo mais, relacionamento e tudo mais. Mas como a criança ela passa nesse processo de desenvolvimento e tem várias pessoas que compõem, uma das questões importantes é essa parte, a religião. Particularmente, eu acho extremamente importante. Extremamente, né? Você, independente da sua religião, no caso, religião católica, a criança ela tem um desenvolvimento, ela aprende muitas coisas. No caso da católica, ela tem a parte da catequese, não é? Ela aprende a leitura bíblica, a entender as parábolas, o que Jesus queria dizer sobre aquilo e tudo mais. São sementes que são lançadas. E o interessante é, a partir do momento que a instituição, vamos colocar uma igreja, tiver essa visão como educadora e da sua importância na vida dessa criança, nesse processo de crescimento, nós teremos uma mudança absoluta, incrível, futura. Por quê? Eu já presenciei isso na escola como diretor, em conflitos onde nós tivemos a intervenção de uma criança que disse, espera aí, isso está errado, a gente não deve fazer isso. Mas baseado em quê? Num contexto de vida. E eu acho que assim, é tão importante... É interessante, como é que é um canal confessional, a gente pode falar, né? Eu sou cristão também. E é tão interessante quando a criança, ela entende os caminhos, ela entende a questão da doação, do amor ao próximo, dos valores, dos princípios. Eu não posso fazer aquilo por causa de... Não é? E você começa a entender as outras questões que estão na escola, como a inclusão. Como a criança vê aquela criança que é down, aquela criança que tem dificuldade na locomoção, o olhar dessa criança. Aquela criança que é mais pobre, mais simples. Exatamente. Não tem o que eu tenho. Porque assim, a gente, quando fala do catolicismo, a gente está falando para um universo gigantesco. Sim, claro. De pessoas de classe altíssima, média e muito baixa. E às vezes, o que eu me preocupo? Meu filho, dentro do contexto do que a gente pode alcançar a ele tem mais condições do que muitas outras crianças. Sim. Mas como eu educo esse menino... Para ele olhar para uma criança que talvez tenha menos condições e ele olhar com um olhar humano. Mas, Simone, o importante é que nós não podemos... a gente tem que aprender o seguinte também.
embora a criança tenha todo esse aprendizado dentro da igreja, mas é um aprendizado para a vida. Então, o que nós temos hoje é alguns conflitos, até mesmo de identidade. Então, eu tenho, olha só que interessante, eu tenho uma criança que ela tem todo um contexto cristão, mas ela, dentro da escola, que é um outro local, ela tem uma outra postura. Percebe? Ela não consegue praticar aquilo tudo. Ela tem outra postura. Então, de repente, eu sempre falo, né? Alguns pais vêm conversar comigo. Não, eu conheço muito bem meu filho. Aquele diálogo, eu conheço a minha filha e tal. Aí eu sempre falo, qual é a minha fala? Você conhece quando está no teu colo. Ele começou a andar, você já não conhece mais. Né? Por exemplo, acho que você já passou por isso. Na criança, ela come alguma coisa na escola, mas ela não come em casa. Ela tem uma atitude na escola, mas não tem em casa. Então, é interessante esses setores que trabalham com a educação e o bem-estar da criança, que possa motivar a criança. Olha, na escola, como que você... E que possam dialogar, né? Sim. Porque, Aline, só para a gente já encerrar que estamos no nosso horário, mas essa dimensão da fé, você também como uma pessoa cristã, assim como o José, né? E valoriza muito isso, ela precisa nos unificar, ela não pode nos diluir, né? Ela não pode fazer com que a gente crie múltiplas facetas, mas que a gente seja um em todos os ambientes, né? Sim, e aí vai dessa construção da identidade, né? A criança pequena, ela ainda não tem essa flexibilidade, né? De aqui eu posso assim, ali. Então ela é inteira, né? Ela vai fazer, ela é do jeito que ela é em todos os lugares, as crianças menores. Conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai entendendo que aqui eu posso fazer tal coisa, aqui não, né? Mas uma coisa que eu queria falar, eu faço parte das equipes de Nossa Senhora e uma das atividades enquanto equipistas, a gente tem o dever de sentar-se, né? Que é essa reunião do casal junto com Jesus para ter esse bate-papo, né? Esse alinhamento. E na disciplina positiva, uma das ferramentas é a reunião de família. Então, é ter essa pausa na semana para conversar, para dialogar, para se conhecer, né? Para ter esse foco no o que pode ser melhorado, né? Então, a gente tem alguns passos, começar com uma apreciação, um reconhecimento, né? Reconhecer o outro por algo que ele fez de bom. Então, esse exercício. Nessa reunião, a gente vai ensinando várias habilidades para as crianças, mas esse foco na solução, essa comunicação. E aí é onde a gente entra a questão espiritual também, né? Hoje, com o avanço das pesquisas, a gente vê já muito... consegue comprovar cientificamente o poder da fé, né? A psicologia positiva, que é uma outra linha aí, que estuda a felicidade, fala da importância da gente acreditar em algo maior, né? Dessa fé, para que a gente possa se mover na vida, ter um sentido, enfim. Essa é pauta para outra encontro. Mas são nesses momentos de reunião, de diálogo, que as coisas vão fluindo, né? Muito bom, muito bom. Espero que tenhamos muitas outras oportunidades. Vocês sabem que a nossa casa se encontra de portas abertas para vocês, de portas abertas. E quando vocês vêm, o nosso povo aprende e nós também. Meu Deus, na verdade, uma escola. É impressionante. Muito obrigada. Você percebe que a gente deixa vocês falarem, porque para nós é uma aula verdadeira. Muito bom. Deus muito abençoe. Muito obrigada, José. Muito obrigada, Aline. Que Deus abençoe vocês na missão de cada um de vocês.